Não, eu ia só dizer, vou fazer um comentário que os países do leste europeu que entraram para a União Europeia ou para a NATO foi por decisão deles, né? Foram votações, quer dizer, governantes que se elegeram pedindo para entrar na OTAN ou na União Europeia, especialmente na União Europeia. E por que eles fizeram isso? Porque a União Europeia é uma história de sucesso, está cheio de problemas, teve o Brexit, etc. Mas se você olhar a história da União Europeia, é um sucesso de crescimento econômico, de democracia, de respeito aos direitos humanos, e assim por diante. Tem o problema da imigração, dos refugiados, etc. Mas quando você compara a Europa antes e depois da União Europeia, é evidente que a situação melhorou de uma maneira exponencial. E é por isso que países como a Geórgia, a Moldávia, por exemplo, querem entrar na Europa, querem participar dessa União Europeia, Marcelo. Guga, por favor. Mas essa coisa de querer entrar para a União Europeia e pro-OTAN para esses países, Sardenberg, é seguindo a linha liberal das relações internacionais, mas se você é realista, a pessoa tem que saber, é a Rússia que é a vizinha, a Rússia não quer isso, a Rússia é uma das duas superpotências nucleares do planeta. Você pode falar, a Rússia está errada, mas o mundo realista é assim. O mundo realista permite que a Rússia tenha poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Não permite que o Brasil tenha, não permite que a Ucrânia tenha, não permite que a Geórgia tenha, permite que a Rússia tenha bomba atômica, não permite que o Brasil tenha, não permite que a Geórgia tenha, não permite que a Polônia tenha. Então o mundo já aceita essa força da Rússia. Você pode até querer entrar, e é um direito do país, mas você sabe que haverá uma consequência. Porque do outro lado você tem o Ariel que fala, que é aquele irmão fortão, não, amigo fortão lá que... E que vai acabar entrando em choque. A Sandra explicou bem mais cedo, vai entrar em choque, é inevitável. A Rússia não vai aceitar, vai fazer o quê? Guerra com a Rússia? Aí ontem estava o Roberto Godoy explicando submarinos nucleares da Rússia, a capacidade que ela tem de aniquilar o planeta Terra. Então é muito complicado. Quando os países têm uma força, e não diz respeito à economia, força militar, a Coreia do Norte, não dá para a Coreia do Sul, Japão entrar lá e derrubar o Kim Jong-un. Não dá. Por quê? Porque eles têm bomba atômica que ele pode acabar com Seul e Tóquio. Não tem alternativa. É assim que acontece. Então você tem que tentar alguma forma de acomodação. O Mersheimer, que é o principal teórico realista, em entrevista para New Yorker, ele falou, você pode até ser uma democracia liberal, vizinha da Rússia. Lembrando que a Ucrânia tem os oligarcas, sempre teve. Aliás, o Zelensky tinha um grande aliado, oligarca, que bancou a candidatura dele, não é classificado como uma democracia plena nem pela Economist Democracy Index, nem pela Freedom House, que são as duas principais órgãos de monitoramento da democracia, mas que venha a ser uma democracia liberal no futuro. Isso não seria o problema se não tivesse a parte de querer ser da OTAN e da União Europeia, porque daí ameaça diretamente a Rússia. Os Estados Unidos, por exemplo, não quer que o Brasil tenha o 5G da Huawei, da China. Por quê? Porque o Brasil afetaria a segurança nacional americana. O Brasil está na zona de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer que a China tenha essa força no Brasil. Os Estados Unidos derrubaram uma série de governos que ele considerava contra os interesses dele, começando pelo Mossad aqui no Irã, o Arbenz na Guatemala, o Allende no Chile e muitos posteriormente depois disso. Até o Saddam Hussein no Iraque e na década o Obama derrubou um governo que era contra os interesses americanos. Então o mundo é realista, existe as forças dos Estados, para quem segue a teoria realista. Então, por mais que o ideal seria que a Ucrânia pudesse ser da União Europeia, da OTAN e ser uma democracia liberal, que não é, ela vai provocar a Rússia. E aí a gente vê o resultado, porque o mundo não é tão justo. Pessoas más têm muito poder. Olha, o Guga falou em oligarcas. Quer dizer que você acha que a Rússia está certa de invadir, que ela estava sendo ameaçada e que o Zelensky tem que abandonar o governo? Não falei isso em nenhum momento. Não falei. O culpado aqui, não falei isso em nenhum momento. Invadir. Deixa eu falar, por favor. Um segundinho, gente. Desculpe aqui desculpe a interferência. Sardenberg, só um segundinho. Vamos ouvir o Sardenberg. Sardenberg, por favor, você fala e depois o Guga pode responder. É preciso colocar as questões. Eu entendo perfeitamente esse negócio que você está falando, Guga, de teoria realista, realpolitik. Não precisa me dar lição disso, tá? Isso aí é uma teoria conhecida, eu conheço muito bem isso aqui. A questão é a seguinte, os países independentes, democraticamente, decidem ir para a OTAN ou para a União Europeia.
Ponto final. Tomaram essa decisão. É decisão deles, são na sua integridade, na sua independência, e tomam essa decisão. É legal, é legítimo, é justo. Quem está errado nessa história é a Rússia. Ninguém vai invadir a Rússia. Quem está fazendo é o contrário, é a Rússia que está invadindo a Ucrânia. Ninguém estava pensando em invadir a Rússia, entre outras coisas, porque ninguém é louco. Né? Não tem aqui no Ocidente um louco que nem tem lá na Rússia. Então, ninguém aqui no Ocidente estava pensando em invadir a Rússia, exatamente porque é um país grande, forte, tal como você disse. Agora, o que o Ocidente quer e está fazendo é impedir que a Rússia invada os outros. Não conseguiu impedir a invasão da Ucrânia, mas está tentando impedir a invasão da Finlândia, da Geórgia, da Moldávia, etc. Por quê? Porque os povos desses países, democraticamente, não querem participar dessa relação com a Rússia. É simples. Por favor, vamos ouvir o Guga agora, então. Sim, só para deixar claro. Não, eu o tempo todo falo aqui no programa que é um absurdo, que o Putin é um ditador sanguinário, é um absurdo a invasão da Ucrânia. O que eu estou querendo explicar é que ele não vai aceitar isso. Então, pode haver uma reação. Se você tentar invadir a Coreia, tentar fazer qualquer coisa contra a Coreia do Norte, eu estou falando agora, a Coreia do Norte tampouco vai aceitar. E lembrando que há outros países, claro, que invadem países soberanos. Os Estados Unidos invadiu o Iraque e derrubou o regime da Líbia. Dito isso, é um absurdo que o Putin está fazendo. Por favor, em nenhum momento me associe a qualquer forma de defesa dessa invasão sanguinária da Rússia contra a Ucrânia. Eu tenho meus textos no Globo Jornal, que você também trabalha, onde eu deixo tudo isso muito claro, assim como meus comentários aqui. Eu estava explicando a teoria realista das relações internacionais, não para você, mas para a nossa audiência. Bom, os dois falaram, a gente ouviu os dois lados, então a gente segue com o jornal.